estamos diante de um Estado pessoal, que, ao invés de servir, Retail Show. serve Daqui a pouquinho eu vou falar, cheio de gente, 1.500 pessoas aqui no Centro o Internet. líder que inspira líderes em 2017 está empreendendo uma revolução, está mudando São Paulo e vai mudar ao Brasil, transformando um Estado em si mesmado, num Estado que cada vez mais serve à sociedade. Então quero chamar João Dória, que é o líder que inspira líderes em 2017. Pode vir um pouquinho aqui mais pro centro, por favor? Pegar lá o latão lá atrás, isso, perfeito. Bom, João, a palavra é sua, eu seguro para você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcos. Bom dia, Flávio. Super obrigado. Olha, só a introdução feita por vocês dois já é um prêmio. E ainda receber essa homenagem, super obrigado. Eu estive aqui o ano passado, ainda na condição de candidato. Eu me lembro que vinha a este evento como candidato a prefeito da cidade de São Paulo e agora retorno como prefeito eleito da nossa cidade. Eu tenho uma relação muito forte com o Marcos Gouveia de Souza, com a família, Marina que está aqui, prazer te reencontrar também, com o Flávio Rocha, portanto, toda a suspeição aqui, porque eles são amigos de longa data, mais de 35 anos de amizade. E vejo aqui, pelo menos na linha de frente aqui, vários bons amigos também de longa data, pessoas com as quais eu me relaciono e gosto muito. Eu queria mais do que tudo hoje, a minha intervenção não vai ser uma intervenção longa, Paulo, vai ser uma intervenção mais de otimismo e de esperança. Eu acho que o Brasil, vocês assistiram aqui uma palestra, eu não pude, mas falei com ele ali fora, o Abílio, é um otimista, uma pessoa que sempre acredita que as coisas possam melhorar, tenho certeza que ele deu uma palestra aqui brilhante para vocês, eu ainda consegui falar com ele antes dele sair, e ele vai viajar para o exterior daqui a pouco. Mas aqui hoje, sobretudo, é a mensagem da esperança. O setor do varejo vem apresentando já os primeiros sinais positivos de recuperação da economia brasileira. Não é uma tarefa fácil recuperar a economia de um país em frangalhos. Não é uma tarefa fácil você imaginar que um país que durante 13 sucessivos anos enfrentou uma catástrofe de gestão. Com Lula e com Dilma, uma catástrofe que quase destruiu a esperança dos brasileiros, destruiu a economia. 4 anos de recessão nós estamos pagando por conta de uma política econômica desairosa, populista, equivocada, um desastre na vida econômica do país. E se não bastasse o desastre econômico, o desastre moral, um assalto ao dinheiro público como nunca se teve notícia em nenhuma parte do planeta, do mundo. Roubar 50 bilhões de dólares do país é muito dinheiro. Qualquer dinheiro produzido pelo roubo é condenável, mas 50 bilhões é prisão perpétua. É um absurdo o assalto que fizeram à Petrobras e a outras instituições públicas. Mas não foi só isso. Além de uma recessão de 4 anos que promoveu 14 milhões de desempregados, 7 milhões de subempregados, 21 milhões de brasileiros em sofrimento, pessoas que vivem nas ruas, pessoas que dependem da boa vontade, da esmola e da ação comunitária de alguém para poder sobreviver. Isso não é justo. Sem contar a imagem do país, que é a pior imagem que nós conseguimos alcançar na história, a ponto de muitos brasileiros terem vergonha de, quando vão ao exterior, dizerem que são brasileiros. Olha que ponto nós chegamos, onde se traduz a nacionalidade de um povo
como se todos fossem corruptos, todos fossem sem vergonha. Olha só o tamanho do problema que nós herdamos. Agora, tem solução. Tudo tem solução. A primeira solução foi o povo que deu, indo às ruas, se manifestando e ajudando e empurrando o processo de impeachment legal. Não digam aqueles que ainda defendem e se entusiasmam com Lula, com Dilma, de que foi um impedimento, foi um impeachment, foi um golpe. Não foi golpe. A Constituição previa, como de fato colocou em prática, o impedimento da Presidente da República. Mas se não fosse o povo ir às ruas para protestar, para se manifestar, bater panelas, erguer a bandeira brasileira e se movimentar em defesa do país, certamente estaríamos ainda vivendo o drama e as mazelas que durante 13 anos assolaram o país. Eu tomei a minha decisão de disputar a Prefeitura de São Paulo por isso. Eu podia perfeitamente ter ficado na minha área de conforto como empresário, felizmente bem sucedido, 45 anos trabalhando duramente, saí do zero. Eu não tive herança financeira, propriedades, nada. Tive o que de melhor meu pai e minha mãe puderam me oferecer, foi herança moral, lições de moral, de dignidade e de hombridade. O resto foi suando. Mas uma pessoa sozinha, de fato, não faz verão. É como uma andorinha. É preciso que mais pessoas tenham esse espírito, mais pessoas possam exercitar a sua cidadania. E este setor, o setor do varejo, é um setor que responde por uma parcela significativa da economia brasileira. E agora é a hora da mudança. E começa já. Não precisa esperar o ano que vem, que será um ano de crescimento. Começa já. Nós temos aí a expectativa de um final de ano que representa uma fase importante da vida do varejo nacional. As vendas do Natal estabelecem claramente o termômetro para a virada do ano e o início de uma nova era na economia brasileira. E, obviamente, as eleições gerais em outubro do próximo ano. Uma das boas lições que eu recebi e que é determinante na minha própria vida e que me ajudaram a ter força e determinação para disputar a eleição em São Paulo foi o otimismo. Eu nunca caminhei pelo pessimismo, nunca. E posso garantir a vocês que não conheci até hoje nenhum empreendedor de sucesso, nenhum. Eu tenho 59 anos. Não conheci nenhum empreendedor de sucesso pessimista. Porque o pessimismo leva você para baixo. O pessimismo coloca uma âncora em você. Enquanto o otimismo coloca esperança em você. É diferente. Então, agora, nós temos todo o campo e toda a oportunidade para exercitar a esperança. Colocar o otimismo na sua frente. Colocar o otimismo no horizonte. E começar um esforço redobrado para retomar vendas, para retomar iniciativas, programas, propostas, mobilização, confiança, passar mensagens positivas. Certamente, neste evento organizado pelo Marcos, pela sua equipe, outros vão falar nesta linha. Abracem isso e acreditem nisso. Porque se todos nós fizermos um movimento favorável, com confiança, com crença, e agora temos razões para isso, não se pode mentir, evidentemente, não se vai disfarçar a realidade, mas agora o clima e o horizonte nos permitem ter otimismo, Flávio. E permitem também, Davi Barioni, que possamos, neste olhar de horizonte, estabelecer claramente quais são as nossas metas e os nossos objetivos. Sobretudo no setor privado. Não há empresa vitoriosa, pequena, média ou grande, que consiga chegar ao sucesso e não estabelecer claramente, qual é o seu campo de atuação, qual é o seu objetivo e em que prazo vai alcançar esta meta. Até na prefeitura, poder público, estamos fazendo assim, aliás, é isso, é essa transformação que nós viemos para realizar. É administrar a área pública como se privada fosse, só que servindo a população. Então, agora é a hora
do otimismo, mas o otimismo amparado no trabalho, na dedicação, na inspiração. Quando vocês assistem aqui uma palestra de um Abílio Diniz, que é um inspirador pela sua força, sua determinação, a sua capacidade, isso tem que ser colocado dentro do coração de vocês como um combustível pulsante o tempo todo. Pum, 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 pum. Toda dificuldade é vencível, é superável. Depende de você. Se você não acreditar na sua própria capacidade transformadora, você não vai fazer ninguém acreditar. Você não será capaz de convencer ninguém, muito menos de comprar o que você quer vender. Eu sempre procurei, no tempo em que estava no setor privado, me cercar de pessoas capazes, pessoas otimistas, pessoas positivas e pessoas agregadoras. O conhecimento, importante, mas não é prioritário. Eu já vi muita pessoa com conhecimento ser pessimista, ser desagregadora e ser incapaz de transformar conhecimento em ato, em atitude. E nessa circunstância, eu sempre preferi o oposto. Prefiro até quem tem menos conhecimento, mas tem atitude, Marcos. E toma iniciativas, e sabe correr riscos. E é positivo e é agregador. Eu vejo aqui empresários de grandes corporações, setor do varejo, mas certamente também rostos que eu não conheço, que representam o pequeno e médio varejo. Aproveitem esta oportunidade e comecem a desenhar este último quadrimestre como o quadrimestre da esperança. Coloquem um outro sentimento em relação ao Brasil também. E ao próprio negócio de vocês. Isso vai ajudar. E esta confiança, começando agora, vai mobilizar para o ano que vem também. Vai fazer com que vocês, aí sim, no plano da cidadania, possam exercer no voto, pleno e direto, a melhor opção para o futuro do Brasil. Mas essa transformação, ela começa agora. Ela começa na perspectiva daquilo que cada um de vocês tem como missão e como objetivo. De forma honesta, de forma determinada e, repito, de forma otimista. Se há um setor que pode fazer uma real transformação na economia brasileira, esse setor é o de vocês. Não quero com isso desmerecer a indústria, sem ela vocês não têm o que vender. Não quero com isso desmerecer o setor de serviços e tecnologia. Mas quem fala com a população, quem lida com o consumidor, de todos os níveis, são vocês, diariamente. Milhares, milhões. São pessoas que convivem no dia a dia com os seus negócios em qualquer tamanho. E esta transformação, ela será, repito, determinante para que o ânimo do país, o ano que vem, onde nós temos um crescimento real previsto, entre 3%, 3,5%, se as coisas continuarem bem, talvez até um pouco mais, mas há uma expectativa real de crescimento do país, todos crescem juntos. O negócio do Flávio Rocha cresce na indústria, cresce no serviço e cresce sobretudo no varejo, que é onde, entre outras áreas, ele é um campeão. Aproveitem essa oportunidade, virem o jogo do Brasil e se posicionem também. Não dá para esperar, ou não dá para esperar que essas mudanças, essas transformações na economia que estão acontecendo agora, e que o Congresso, espero que tenha juízo para aprovar a reforma previdenciária, juízo de pensar coletivamente e não pensar individualmente, juízo para fazer uma reforma política que seja sensata, justa, equilibrada e múltipla, e quem sabe até o ano que vem, para fazer de forma ajuizada também uma reforma na política econômica e sobretudo, no plano da transformação dos valores do nosso país.
Se todos nós estivermos mobilizados, isso vai acontecer. No plano tributário, para garantir equidade, menos impostos, mais produtividade, mais eficiência, menos corrupção. E se mobilizem. Em casa, no trabalho, nos clubes, nas associações, em eventos, onde vocês puderem, para fazer a defesa do Brasil. Eu estou cumprindo o meu papel como prefeito da maior cidade brasileira. São Paulo é a capital do Brasil. Aqui convivem brasileiros de todas as origens. É a maior capital do Nordeste, do Sul, do Norte, do Centro-Oeste. Fora dessas regiões é São Paulo. E eu não tenho medo desse enfrentamento. E não me apresento como candidato à presidência da República, quero deixar claro. Eu me apresento como prefeito eleito da cidade de São Paulo, e brasileiro. Porque essa foi a minha grande motivação para disputar e vencer as eleições em São Paulo. E tenho que confessar, sim, que tive enorme prazer em ser vitorioso, com os apoios que recebi. E na cidade de São Paulo, onde havia a chamada corrente vermelha, havia o cinturão vermelho, dizendo que era impossível vencer o PT na periferia da cidade, na zona leste, na zona sul e mesmo na zona norte da cidade. Pois muito bem, nós ganhamos em todos os bairros. Ganhamos em todos os bairros, todos na cidade. E fruto desta conquista coletiva, eu liderei o processo, mas foram várias pessoas que nos ajudaram a fazer essa vitória. A revista Veja, logo depois da nossa vitória no primeiro turno, primeira vez em 28 anos na história política de São Paulo, desde que as eleições são feitas em 2 turnos, estampou a nossa fotografia e o título A Onda Azul. E esta Onda Azul permitiu que vários outros prefeitos fossem eleitos em segundo turno com essa mesma linha de pensamento, de modernidade, de transformação. E de novo, diziam, Paulo Pompilho, que era impossível vencer o PT em São Bernardo, Diadema, São Caetano, Santo André, Osasco, enfim, cidades dominadas pelo PT ou por partidos coligados ao PT, mas principalmente o PT. E o que aconteceu no segundo turno? Ganhamos em todas, todas. E eu fiz questão absoluta, inclusive, de estar presente em São Bernardo. Apesar de ter tido 44 convites para visitar cidades durante a campanha, eu fui a uma, que para mim era emblemática, a terra do Lula. E eu fui lá em São Bernardo. Fui lá. E ganhamos as eleições em São Bernardo. O Orlando Morano, que vocês conhecem, até porque ele vem do setor de varejo, está sendo um excepcional prefeito em São Bernardo do Campo. E ele é do PSDB, do meu partido. E vencemos as eleições lá. E o mesmo em Santo André, São Caetano, Diadema, Osasco, Cotia, todas as grandes cidades do núcleo metropolitano de São Paulo, nós apagamos o vermelho e colocamos uma outra cor de bandeira, que não é a bandeira vermelha com estrela no centro. E neste movimento, repito, para isso eu não preciso ser candidato a nada, e nem me apresentar como candidato. Eu preciso ser um prefeito eficiente, presente, ativo, descentralizador, como sou, tenho uma boa equipe, como qualquer um de vocês que são gestores, administradores, executivos, executivas dos seus negócios, delegar e cobrar, estabelecer metas e cumprir, e é o que eu tenho feito. E por isso está dando certo. E é só o começo. Amanhã eu comemoro 8 meses como prefeito da cidade de São Paulo. Eu não tenho 4 anos como prefeito. 8 meses apenas. Fizemos muito, mas temos muito por fazer ainda. Acertamos e erramos. Aliás, faz parte do negócio. Toda pessoa vitoriosa naquilo que realiza, à frente de qualquer tipo de negócio, sabe que deve fazer e que deve ter iniciativa. Porque acreditem, é melhor você ser julgado por ter feito do que ser um covarde por não fazer. E covardia não está no meu dicionário. Eu fui educado pelo meu pai a ser uma pessoa lutadora, porque ele lutou muito na vida, apanhou e muito, Marina, mas deixou como legado aos filhos a coragem, a vontade, a determinação e o sentimento de brasilidade.
Eu prefiro fazer e cometer o erro e corrigi-lo com humildade para acertar na próxima, do que a posição cômoda de não fazer para não ser julgado. Só os covardes escolhem essa opção. Isso vale também no setor privado. Por isso, e fundamentalmente por isso, eu não tenho medo de PT, de petista, de esquerdista, dessas pessoas que, enfim, têm um sentimento que não é, salvo exceções. Há pessoas de bem, acreditem, no PT, no PSOL, no PCdoB, na rede, nesses movimentos, há gente do bem. Mas há também os intolerantes, agressores, que dirigem palavras de baixo calão, palavrões, agressões verbais, agressões físicas. O Flávio viu isso recentemente junto comigo. Em Salvador, quando fui lá receber o título de cidadão soteropolitano, a convite da Câmara de Salvador, terra do meu pai, a minha metade é baiana, e eu me orgulho disso. O ACM Neto, prefeito de Salvador, e eu, quando nos deslocamos da prefeitura para a Câmara Municipal, uma distância assim, como 50 metros daqui até as portas deste auditório, estavam lá, 25 a 30, com camisetas do PCdoB, do PT, movimento isso, movimento aquilo, todas vermelhas, com bandeiras, rojões e ovos. A chuva de ovos e rojões apontados contra nós. Será que é assim que nós vamos construir a democracia no Brasil? Será que é assim que você apresenta a sua opinião distinta de outros? Será que é na intolerância, na violência? Não é no diálogo? Não é no debate? Democracia se constrói assim. Eu admito que a minha opinião possa não ser igual a de outros, e de outros não serem iguais à minha, mas nem por isso eu vou agredir alguém pelo fato da opinião dele não ser aquela com a qual eu me identifico. E ao contrário, além de seguir toda a agenda que eu tinha que fazer em Salvador, ao voltar a São Paulo, na manhã do dia seguinte, liguei para o proprietário de uma granja no sul de Minas e pedi a ele a doação de 10 mil ovos. E ele me deu. Esses 10 mil ovos chegaram em São Paulo naquela mesma tarde. E a partir daquela tarde, em 3 dias, fizemos 5.700 refeições, 5.700 omeletes para as pessoas em situação de rua, mostrando que ovos são feitos para alimentar as pessoas, não para agredir as pessoas. E esse tipo de resposta que nós vamos dar a essa gente. Não devolver na mesma moeda, é mostrar um comportamento diferente. O mesmo que eu aprendi no setor privado, onde vocês quase todo dia fazem do limão a limonada. Agora eu já aprendi no setor público de fazer da ovada a gemada. E assim, com bons exemplos, com bom humor, com espírito aberto, coração franco, conduzir essa nossa trajetória. Quiseram me impedir de viajar, imaginem vocês. O PT, PSOL e Rede aqui na Câmara Municipal de São Paulo, Marcos Gouveia, entraram com uma representação no Ministério Público para proibir as minhas viagens. Eles pensam que estão em Cuba, né? Ou pensam que estão na Coreia do Norte, ou na Venezuela, onde a ditadura se implanta na proibição do direito de ir e vir. Imaginem vocês. Imagine se um CEO de uma companhia, um diretor-geral de uma companhia, fosse impedido de viajar sob a alegação de que, se ele sair, a sua empresa fracassará. Se um CEO viajar e deixar o headquarter, deixar o quartel-general, a sede da sua empresa, Barione, a partir daquele momento, fracasso absoluto. A sua empresa não vai produzir, a sua empresa não vai administrar, a sua empresa, Rômulo, não vai prosperar e você não vai liderar a sua equipe. Ora, que bobagem. Nós estamos no século XXI. Essa turma da esquerda vive no século XIX. Nós estamos no período da tecnologia digital. O pessoal está entrando no analógico. É outro mundo. É outro mundo. Percebem a diferença? É outro mundo, é outra história. Hoje o mundo é tecnológico.
A boa gestão é a gestão descentralizada, compartilhada. Escolha colaboradores capazes. Delegue e cobre, evidentemente. E utilize tecnologia todo dia para cobrar, para falar, para ver. Estou quase fazendo uma doação de celulares de última geração para essa turma do PT, para eles aprenderem que existe isso. Acho que eles não sabem. Ainda vivem no papel, ou sei lá, no tambor, provavelmente. O mundo mudou. E nós temos que saber mudar também. É isso que você está fazendo aí. O mundo hoje é digital, que filma, que interage, que compartilha, que multiplica. Por que nós temos sucesso no Facebook ou nas redes sociais? Nós sabemos usar, e é um mecanismo legítimo, bom, saudável, para mostrar o que você faz, como faz, onde faz, seja para receber o aplauso, seja para receber a crítica. É isso. Com mais de 3 milhões de seguidores no Facebook e crescendo a cada semana. E nos outros canais também. Isso é moderno, isso é saudável, isso é bom. Então não há intimidação. Ao contrário, de cada movimento intimidatório, nós tivemos uma nova solução e um novo comportamento, Marcelo. E não vamos devolver com agressão. Porque não é assim que nós vamos construir uma verdadeira nação. Não é na agressão, não é na intolerância. Não é com tiros de rojão, nem com ovos, nem com pedras. Não é assim que nós vamos fazer um país. Nós vamos fazer um país com políticas públicas bem formuladas, com coragem, com determinação, com modernidade, acreditando que a privatização, concessão, PPPs, movimentos que a cidade de São Paulo está fazendo, que o Estado de São Paulo, com Geraldo Alckmin, está fazendo, que agora o governo federal começa a fazer de forma correta e assertiva. Esse é o caminho para mudar o Brasil. O Estado não precisa ser tão grande, tão gordo, tão pesado e tão lento. Ele pode ser mais leve. Trabalhar com o setor privado, aonde o setor privado desenvolve mais e melhor, e gera mais empregos e paga impostos. E ao diminuir o tamanho do Estado, ele fica menos corrupto e se torna mais eficiente. E estabelece com clareza também as suas prioridades: saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, sobretudo transporte para as pessoas mais pobres, assistência social e habitação popular. Este é o foco, é onde o Estado, o poder público, deve concentrar as suas ações e se livrar do restante, focando eficiência, com menos pessoas, mas gerando oportunidades de empregos, com a participação do setor privado. Em São Paulo, nós estamos iniciando agora, exatamente nesta semana, o mais amplo e vigoroso programa de privatização que o município do país já fez. E felizmente estamos sendo seguidos por outros também. O exemplo de São Paulo contagiou outros municípios que não têm a dimensão de São Paulo, por isso o programa não é no mesmo tamanho, mas é tão elogiável quanto, fazendo também as suas privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Por que a prefeitura precisa ter centro de convenções? Por que precisa ter autódromo, estádio de futebol, mercados, varejão, tantas outras atividades, terminal de ônibus, bilhetagem? Tudo isso o setor privado faz melhor. A nossa expectativa é em torno de 7 a 8 bilhões de reais com este programa de desestatização da cidade de São Paulo. Talvez até mais, à medida que a economia vem apresentando resultados melhores, talvez tenhamos até um resultado surpreendente. Com isso, teremos investimento sólido e suficiente para políticas públicas nas áreas sociais. Lembrando que o meu antecessor do PT deixou uma dívida de 7 bilhões e meio de reais, 15% do nosso orçamento. Mas eu não quero discutir o passado, quero discutir o presente e o futuro. Para fazer isso, é preciso ter coragem. Como é preciso ter coragem para enfrentar a Cracolândia e facção criminosa, que aqui em São Paulo, até pouco tempo, dominava uma área do centro da cidade, na Rua Helvécia, com a Dino Bueno, 22 anos de shopping center de venda de drogas. 22 anos. Vocês se lembram das imagens? Com aquelas barracas, com aquelas pensões, com aquelas pocilgas, abrigando traficantes, armas e entorpecentes. Eu prometi durante a campanha que combateríamos isso. E fizemos. Ao lado do governo do Estado de São Paulo, em maio, iniciamos o projeto Redenção, tocando numa ferida onde vários políticos no passado não conseguiram tocar e recuaram.
com medo da reação de alguns setores, de alguns segmentos, de sindicatos e de outros, provavelmente insanos, que conseguem defender a droga. Inacreditável. São Paulo tem uma entidade, chama-se o Craco Resiste, que defende o consumo da pedra de crack. Dá para imaginar uma coisa dessa? Sendo que o crack mata. É uma droga letal, pior do que a cocaína. É mais rápida a morte de quem consome o crack. E tem uma entidade dessa turma de esquerda, e são de esquerda de fato, que defende isso e ainda distribui cachimbinho. Vai para a rua para defender, para oferecer gratuitamente cachimbinho. Coitados. Coitados mesmo, pessoas que são usuárias, que ao invés de serem convidados e trabalhados para saírem das drogas, por entidades ou por pessoas como essa, são estimuladas a aumentar o consumo, Marcos, ou manter o consumo, como se essa fosse uma política de redução de danos, como eles gostam de dizer. Colocamos o dedo na ferida. Fizemos uma ação policial, seguido de uma ação medicinal, uma ação social e de reurbanização. Eu estive lá nesse final de semana, na Dino Bueno, com a Rua Elvésia. Sabe o que tem lá? Crianças brincando. A rua desocupada, limpa. Não tem mais barraca. E nem vai ter. Enquanto eu for prefeito, não se faz mais barraca. Nem lá, nem em lugar nenhum para vender droga. Nem na Praça Júlio Prestes, nem na Princesa Isabel. Não pode e não vai ter. Demos um soco nessa facção criminosa aqui de São Paulo, Marcos, reduzindo em 2/3 o volume de venda de drogas. Não acabou, nem o consumo, nem a venda, mas reduziu. Assim como já internamos, Marina, 1.311 pessoas voluntariamente que estão sendo tratadas em clínicas para abandonarem as drogas, terem a oportunidade do emprego e voltarem ao caminho da vida, para reconstituírem suas famílias e voltarem ao caminho da vida. Isso é que faz a diferença. E eu não tenho medo do enfrentamento. Resolvemos recentemente um problema de 61 anos no Campo de Marte. Todos me diziam: esquece, João, esse é um problema, já está aí desde antes do Jânio Quadros. Esqueça, parta para outro caminho, porque esse não vai funcionar. O Campo de Marte vai ficar onde está, não tem hipótese de retomar. Mas isso é da prefeitura, como é que nós não vamos retomar aquilo que é nosso? Não, está no Supremo, mas eu vou tentar resolver. Eu adoro desatar um nó. Isso a gente aprende no setor privado. Eu adoro. Não tem maior o nó, mas tenho vontade de desatar. Pois muito bem, fomos no Ministério da Defesa, Ministério da Aeronáutica, Presidência da República, Patrimônio Geral da União. O que aconteceu? Depois de 61 anos, em 3 meses, Flávio Rocha, nós resolvemos o problema e assinamos há 2 semanas com o governo federal o resgate de 406 mil metros quadrados do Campo de Marte, aqui do lado, para transformar num parque para a cidade. O que era um problema insolúvel, hoje vai ser um novo parque, vai ser o 108º parque da cidade de São Paulo, muito em breve. Obviamente, ele será concedido ao setor privado para ser administrado, sem custo nenhum de acesso, mas teremos um novo e vibrante parque aqui, para a Zona Norte. Se algum de vocês mora aqui nessa região, vai ganhar um parque extraordinário, além de um museu aeroespacial que será construído pelo setor privado. Depois tinha o problema lá do Parque Augusta. De novo, turminha lá da esquerda, não, briga, tal, uma confusão do diabo. 32 anos de confusão, Juan Queiroz, no Parque Augusta, ali na Rua Augusta, eles acompanham. E briga para cá, briga para lá, promotoria pública, Tribunal de Justiça, uma confusão generalizada. Desatamos o nó, está desatado o nó. Lá vai ser o Parque Augusta assim, mas sem precisar agredir ninguém, sem precisar bater em ninguém, sem precisar xingar ninguém, no entendimento, no diálogo. E o parque vai ser entregue pronto, equipado, e com manutenção garantida por 3 anos por uma empresa privada. E aquele dinheiro do Paulo Maluf que foi resgatado, que iam pagar o parque, imagina, 83 milhões de reais. Essa era a solução do meu antecessor, Flávio. Pagar 83 milhões por um parque na Rua Augusta. Eu falei: o quê? Nós estamos com um problema para conseguir dinheiro para pagar merenda. Eu vou gastar 83 milhões de reais para comprar um parque numa cidade que já tem 107 parques? Não. Essa solução, não. A solução de resgatar o parque, sim, mas sem pagar por ele. Pois muito bem, agora vamos ter esses 83 milhões, estamos muito próximos disso. O Tribunal de Justiça deve se manifestar nos próximos 60 dias, no máximo 90 dias, mas nós já sabemos que isso será favorável pelo entendimento com a promotoria pública. Esses 83 milhões
vão para creches, para construir e operar creches na cidade, para dar educação para crianças. E o parque vem sem custo direto para a prefeitura, nenhum. Oferecemos uma outra área em Pinheiros, para que os empreendedores pudessem ali construir. E ao lado disso ainda vamos ganhar uma nova sede para a prefeitura regional, a recuperação do parque Vitor Tivita, que infelizmente está abandonado, lá perto da rua Sumidouro, em Pinheiros, a construção de uma creche para 120 crianças, um CTA, um Centro Temporário de Acolhimento, para 250 crianças, a recuperação da Praça Roosevelt, que está abandonada, infelizmente, ela será recuperada também, e manutenção da Praça Roosevelt por 3 anos. Tudo isso fruto do entendimento. Não é muito melhor você olhar para as pessoas, dialogar e encontrar soluções, do que brigar, do que maltratar, do que xingar, do que ficar levantando bandeira vermelha e xingando todo mundo? É esse o caminho. E esse é o caminho para o Brasil também, do entendimento, da paz, da boa vontade, da confiança e do otimismo. E aí, pessoal, eu faço questão sempre de finalizar, quando vejo um público como esse, interessado e motivado, com aquela certeza e a convicção de que a nossa luta não é minha, ela é nossa. Vocês são brasileiros do bem que estão aqui. Senão nem aqui estariam. Por que vocês viriam aqui investir tempo para melhorar conhecimento, aumentar relacionamento, criar novas oportunidades? Ficassem em casa, estudando Marx, ou coisa parecida, ou Trotsky, né? Aqui vocês estão buscando produtividade, conhecimento, relacionamento, ampliar oportunidades de negócios, atitude positiva, proativa. Então, minhas amigas, meus amigos, eu estarei sim no front. Ninguém me intimida nem me cala. Ninguém. Principalmente os istas, petistas, esquerdistas, idiotistas. Essa gente comigo não tem vez. Não tem vez. Não vou agredi-los. Mas aceitar intimidação, não. Eu vou estar ao lado de vocês, ao lado de outros bons brasileiros, pessoas que amam o país e que querem um país melhor para si, para os seus filhos e para as novas gerações. E ao estar ao lado de vocês, nós todos estaremos empunhando uma só bandeira. E não é esta que lá no Nordeste, nesse circuito de luxo petista, que o Lula levanta falando palavrões e xingamentos, não. É uma bandeira onde a mensagem é a mensagem de paz e de integração do Brasil. Esta bandeira não é vermelha, essa bandeira é verde e amarela, é a bandeira brasileira, é essa que nós estaremos empunhando sempre. Contem comigo, porque eu estarei ao lado de vocês, na mesma bandeira, no mesmo sentido, na mesma direção. Viva o Brasil! Obrigado, pessoal! Obrigado!